Tinha uma mulher casada e ela foi com o marido, eu não me lembro se foi para um culto ou para uma missa, e chegando lá ela ouviu que se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai poder dizer para esse morro, sai daqui, vai para ali, e ele vai. E ela era muito chateada, porque na janela do quarto dela tinha uma vista maravilhosa, mas tinha uma árvore no quintal do vizinho. E essa árvore simplesmente impedia a vista, né? E ela chegou para o marido e disse assim: eu vou pedir para Deus para que retire essa árvore daí, porque se ele pode mover uma montanha, então uma simples árvore não deve ser nada demais. E aí ela começou a pedir, e no outro dia ela acordou, abriu a janela e ela viu que a árvore ainda estava lá. E aí ela olhou para o marido e disse: eu sabia que não ia funcionar. Eu quero lhe falar sobre a coisa mais eficaz para você ter o que você quer, para que nunca falte dinheiro na sua vida. Agora eu vou lhe contar também uma coisa que eu acho que ninguém nunca lhe contou, né? Porque o que eu vou falar agora vai parecer com o que muita gente já lhe falou, mas no final desse vídeo você vai ver que tem um segredinho. E eu quero contar esse segredinho para você. Mas para chegar nesse segredo, eu quero lhe passar a coisa mais importante. Ontem eu estava assistindo um vídeo de um cara que eu admiro muito. E ele é meio ateu, né? Mas é um cara que muito inteligente, ele ajuda muitas pessoas. E ele estava falando sobre o poder dessa técnica. Ele disse que não acreditava nessa técnica. Não acreditava. Mas aí ele, se é que pode ser chamado de técnica, né? Mas aí ele começou a ver alguns clientes dele. Ele é psicólogo clínico. E alguns clientes dele que estavam usando isso. E os efeitos que isso tinha na vida delas era maravilhoso. E ele diz que ele cresceu no lar onde as pessoas não acreditam nessas coisas, e justamente isso, esse ponto, era um dos pontos que os pais dele mais criticavam. Chamavam de ridículo, chamavam de absurdo, que isso não tinha nada a ver, que era coisa para doido. E essa técnica, se é que nós podemos chamar assim, se chama oração. E esse cara, que é meio ateu, ele disse uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Ele disse assim, que se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, então para que orar, né? Ele não já sabe o que você precisa, ele não já sabe o que você quer. Antes mesmo de você querer, ele já sabe que você vai querer, né? Como uma mãe que sabe que o filho vai estar com fome e já, né, prepara a comidinha para o filho, e quando o filho sente fome, a comida já está pronta, né? Então, para que você precisa orar ou rezar ou qualquer coisa desse tipo? E ele disse: não é para Deus. Você não ora para Deus. A oração não é para Deus. É claro que você está orando para Deus, você está conversando com Deus, mas o objetivo da oração não é para Deus, segundo esse ateu. E o sentido da oração, segundo ele, é para você. Porque nós vivemos na nossa cabecinha, né? E o ego, ele é tudo. O ego não admite essa parte X que nós carregamos dentro, essa parte mal que nós carregamos dentro, que nós precisamos ir soltando e eliminando. Ele não admite outro Senhor. Ele não admite nada fora dele. Então, na hora que você ora, é uma forma de você negar a si mesmo.
É uma forma de você dizer assim, não, existe algo maior, existe um Deus. E esse Deus, ele está acima de mim, está acima de tudo. Existe essa felicidade de poder pedir, de você poder se expressar para Deus. E isso é a técnica, se é que nós podemos chamar assim, mais poderosa que existe no universo. Você, naquele momento de oração, você se humilha e você exalta aquele que é maior do que tudo, do que todos, do que qualquer coisa. Aquele que criou tudo mais que existe. Então, orar, rezar é a coisa mais poderosa. Eu vejo que muitas pessoas, quando eu falo essas coisas, elas torcem o nariz. E eu vejo que essas mesmas pessoas, elas não têm problema nenhum de fazer a oração de morna, que graças a Deus eu nunca fiz, mas tem preconceito contra você simplesmente, né? Porque o ego, ele não aceita isso. Bizarro, né? Mas é isso. Orar. E eu quero, o segredo eu vou lhe contar, né? Mas eu quero lhe dizer, lhe mostrar algumas coisas que tem num livro chamado a Bíblia. E é o seguinte, João 14, 13 a 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus está dizendo, o que você pedir em nome dele, ele fará. Em João 16, 23, 24, ele disse assim, naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, eu vou-lo há de dar. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra, para que a sua felicidade se cumpra. Depois, em Mateus 7, de 7 a 9, tem escrito assim, pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará pedra? Né? E Mateus 21, de 21 a 22, os versículos, ele diz assim, e Jesus, porém, respondendo, lhes disse, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E no versículo 22 ele diz assim, e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, está mais do que assim. Você pode não acreditar na Bíblia, você pode não acreditar nisso, mas está mais do que fundamentado isso na Bíblia. Agora, a grande pergunta é, por quê? Você não tem essa pergunta, não? Se você tem essa pergunta, diga assim, escreva aqui embaixo, eu tenho essa dúvida. Eu tenho essa dúvida. Escreva, eu vou dizer qual é a dúvida. Por que, se está escrito isso tantas vezes na Bíblia, por que eu peço e não recebo? Você já se fez essa pergunta? Se você já se fez, escreva aqui embaixo, eu tenho essa dúvida. E eu vou lhe dar a resposta. Tá, 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 tá. Eu acho que eu vou ficar aqui uns 3 minutos em silêncio, só para criar suspense. Tô brincando. Deixa eu lhe dizer por que você não recebe.
em Tiago, capítulo 4, versículos de 2 a 6. Ele diz assim: cobiçais e nada tendes. Ou seja, cobiça é desejo, não é? Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Porque você não pede. Ele diz: você briga, você mata, você cobiça e você não pede. Porque o ego, ele não aceita pedir. A oração é um momento onde você nega a si mesmo, você nega o ego, você se rende. Agora, olha esse versículo aqui. No versículo 20, Tiago, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Né? Deixa eu pegar uma versão da Bíblia aqui mais atualizada para você ver. Né? Eu vou pegar aqui a NVT, Nova Versão Transformadora. E quando pedem, não recebem, porque seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Você não pede, quando você pede em oração, você não recebe, porque os seus motivos são errados. Você pede apenas o que vai lhe dar prazer. Eu quero que você reflita sobre isso, né? Sabe, aqui tem escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 9, tem dizendo assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Agora, me responda uma coisa. Se o seu filho, ou se você não for nem pai nem mãe, se alguém que você ama e você quer bem a essa pessoa chega para você e diz assim: bote um pouquinho de veneno aqui na minha comida, né? Porque assim, na Bíblia está dizendo assim: qual dentre vós, se o seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Não, você vai dar um pão, porque o garoto está com fome, você vai dar comida para ele. Ele diz: me dê comida, você dá comida, você não nega comida para o seu filho. Agora, se o seu filho, na hora do almoço, ele diz assim: eu não quero almoçar isso não, eu quero só biscoito. Eu quero só sorvete. Não, meu almoço hoje, pai, ou mãe, eu quero uma barra de chocolate. É o meu almoço de hoje. Né? Aqui em casa é interessante, né? Porque eu acho que quando eu saio de casa, as pessoas acham até que minhas filhas são mal alimentadas em casa. Porque quando nós saímos, nós costumamos, assim, deixar que elas fiquem à vontade, né? Então, sabe, se a gente está almoçando fora e ela quer comer batata frita, não me coma. Porque em casa, nossa alimentação é muito boa. Em casa, elas comem de forma muito boa. E quando eu digo boa, eu digo bom para elas, né? Faz bem para elas. É uma alimentação saudável para elas. Agora, qual dentre vocês, se o seu filho lhe pede, né, álcool ou outras substâncias, ou
se ele quer se envolver em determinadas atividades que você sabe que não vão fazer bem a ele, você dá, né? Quando seu filho quer só comer sorvete, chocolate, biscoito e só bagana, você dá. Aí o seu filho lhe acusa e diz assim: mas pai, mãe, você não me deu o que eu queria. Eu lhe peço e você não me dá. E está aqui Tiago, né? Está aqui Tiago. Ele diz assim, né? Tiago, capítulo 4, versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E aqui, né? Numa outra versão mais fácil de ler, e quando pedem, não recebem, porque seus motivos são errados. Pedem apenas para o que lhes dará prazer. E a maioria das coisas que nos dão prazer, dá prazer para quem? Para o ego, né? Eu nunca vou esquecer isso. Quando eu me casei com Silvana, né? Quando nós estávamos nos preparativos, Silvana convidou um pastor para fazer o nosso casamento, realizar o nosso casamento. E ele me contou uma história que eu nunca vou esquecer. Ele disse que as pessoas estão assim um pouco perdidas em relação a Deus. Porque isso foi 20 anos atrás, viu? Mais de 20 anos atrás. Aí ele disse que as pessoas estão um pouquinho perdidas em relação a Deus, porque ele disse que uma jovem da igreja foi conversar com ele e disse que ela teve uma revelação de Deus. E Deus mostrou para ela o rapaz que iria se casar com ela. Disse: olha, é esse aqui o rapaz. E esse rapaz era frequentador da igreja. Aí o pastor olhou para ela e disse assim: não, mas você está enganada. Esse rapaz, ele é casado. Ele é casado. A esposa dele vem com ele para o culto. Com certeza, se você já viu ele, você já ouviu, né? Você já viu a esposa dele. E a menina disse: não, Deus me disse que vai separar eles para que ele se case comigo. Pedis mal, pedem e não recebem, porque pedis mal, pedis mal, né? Aqui, deixa eu encontrar aqui para você. E quando pedem, não recebem, porque seus motivos são errados. Pedem apenas para o que lhes dá prazer, ou seja, pedem apenas para o que vai dar prazer para o ego, o desejo do ego. Jó foi um grande homem de Deus. Se você não leu o livro de Jó na Bíblia, leia, é uma leitura fascinante. Jó era o Elon Musk da época dele, né? O homem mais rico do Oriente, e o Oriente era o mundo. Aí o que é que acontece? Deus tirou tudo dele. Todas as criações dele morreram, os filhos, os escravos, não sobrou nada. Nada. E no livro de Jó, você não escuta uma lamentação dele por nada que ele perdeu. Nada do que ele perdeu. Nada. Né? E no final, ele não blasfema contra Deus. E ele olha e diz assim, sabe, tem uma hora que ele diz assim: eu nasci nu e morrerei nu. E aí no final Deus dá o dobro para ele. E muitas pessoas gostariam de ser ricas como Jó, não é? Mas não queira ser rico como Jó. Queira ter a fé que Jó tinha, né? Porque aí você vai ter a riqueza de Jó. Solte o desejo do ego.
E aí você vai ter todo o dinheiro do mundo. Uma pessoa perguntou ontem, disse assim, mas como é que eu vou querer algo que eu não desejo? Não, não, não. Desejo é do ego, a cobiça é do ego. Então, é por isso que você pede e você não recebe. Porque você está pedindo para o ego, né? Peça aquilo que vai lhe fazer bem. Peça o dinheiro para você viver bem. Peça o dinheiro para você, né? Peça a prosperidade, a riqueza, para que você possa viver bem. Ah, mas dinheiro e Deus, não sei o quê. Não, cara, tu acha que Deus quer um mundo de miseráveis? Não, não. Você quer ter o que Jó tinha, você quer ser riquíssimo, tenha a fé de Jó. Peça conscientemente, solte o desejo do ego. E aí tudo que você pedir, você vai receber. Né? Tudo que você pedir, em nome de Jesus, e crendo, você receberá. Faça o teste. Ah, eu não acredito em você. Ah, ok, então continue pedindo e não recebendo. Continue, vá lá, meta bronca. Né? Está funcionando para você, então tá ótimo. Mas se não, né? Põe o seu joelhinho no chão e peça tudo o que você quiser. Não há nada de errado em dinheiro, na Ferrari, não há nada de errado na mansão, não há nada de errado em nada que você possa pedir. O problema é, né? Não há nada de errado em comer sorvete, comer chocolate, comer biscoito. Né? Assim, se a gente for parar para pensar bem, né? Não são coisas muito, né? Mas enfim, não é proibido, é permitido. Agora o problema é, tem a hora do sorvete, tem a hora você pede coisas para você crescer. Peça e viva no reino, né? Porque, olha só, tem essa parte aqui que logo depois de Tiago, né? Ele diz assim, e quando pedem não recebem, porque seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dá prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus. Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Né? Então, primeiro o reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então é isso aí. Né? Por que eu peço e eu não recebo? Mais uma vez eu vou ler a resposta. E quando pedem, não recebem. Tiago 4, versículo 3. E quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são maus. Que está errado, seus motivos são maus. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Pedem apenas o que dá prazer para o ego. Então é isso aí. Um beijo para você. E escreva aqui embaixo essa linha. Né? Eu vou colocar aqui embaixo nos comentários. Eu vou colocar essa linhazinha aqui. Escreva, é muito importante. Sabe por que você deve escrever? Porque internaliza. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Você pode dizer assim, não, mas se ele disse tudo, então não. Se você está em oração, falando com Deus, você
não vai pedir coisas para o ego. Se você pede, é porque quem você está identificado com o ego naquele momento. Crendo, o recebereis. Ok?